Fala galera, mais um episódio Caio e Cris no ar. Hoje, Provérbios 5, vamos falar sobre a mulher imoral, alguns conselhos contra adultério, assuntos importantes para manter um bom casamento e também para você saber escolher o seu cônjuge. O homem precisa fugir dessa mulher e a mulher não pode ser essa mulher. E tem mulheres imorais dentro da igreja. Então hoje o assunto vai pegar fogo, deixa o Espírito Santo agir, pega o papel e caneta e roda a vinheta! Vamos lá galera, mais um dia de podcast. E hoje nós vamos trazer Provérbios 5 e nós vamos meditar o tempo todo para falar sobre a família. Nesse episódio especial vai ser falado muito sobre o casal, né? Sobre o casal, sobre o homem, como ele deve olhar para a mulher, como a mulher também tem que se analisar para não se comportar como essa mulher imoral. Então, hoje vai ser um dia muito especial, vai trabalhar bastante aí nessas questões sexuais, né amor? É isso. Não falei pra ela se apresentar aqui, dar aquele bom dia, amor, dá um bom dia pra galera. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que o capítulo de hoje, o episódio, fale muito com vocês, assim como falou com a gente, assim como foi um tratamento que o Espírito Santo trouxe às nossas vidas, que seja para vocês também. Muito bom. E no nosso bastidor, eu sei que você, menina, você garota, você varoa, quer conhecê-lo, eu sei. Quem sabe ele aparece hoje. Ele lá no bastidor, meu amigo Biel, nosso queridíssimo irmão. Biel, você tá bem? Fala, povo de Deus. Estou bem, graças a Deus. Estou muitíssimo ansioso para esse conteúdo de hoje, porque eu particularmente precisava, entender mais sobre esse assunto. Então fiquem ligados aí, galera. E cuidado a chapoletada aí. O Biel falou uma coisa muito importante, porque o Biel ainda é solteiro, mas aqui vai vir alguns conselhos, né? Começa em algumas bíblias, tá falando assim, conselhos contra o adultério. Mas às vezes, você que vai aí entrar no relacionamento ou procura, né, ter um relacionamento, o que nós vamos tratar hoje vai ajudar muito você a escolher uma pessoa não imoral. Até porque se você se casar com uma mulher imoral, talvez mesmo que não tenha adultério no namoro, vai acontecer adultério dentro do casamento. Tem uma grande probabilidade, se você for uma pessoa imoral ou casar com alguém imoral, logo você cai nesse assunto também dentro da união do casamento. Porque assim, né? Ou você se arrepende e consagra a sua vida a Deus, né? Entrega a sua vida para Deus. Ou o final, esse capítulo aqui já vai falar qual é o final disso tudo. Não tem erro, meu irmão. Não tem negociação. Não. Vai ir pro inferno, vai perder muita coisa, vai pro abismo, tá bom? Então nós vamos lendo os versículos e nós vamos compartilhando algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. Uma coisa muito importante, gente, antes da gente começar, às vezes eu gosto de falar, são coisas que tocou no nosso coração. Nós não somos teólogos, às vezes vão aparecer algumas divergências, não de erro, mas alguma coisa que vai, né, mas naquela época. Mas a gente procura muito o Espírito Santo, né? Porque a Bíblia, se fosse assim, só o teólogo, né, poderia explicar a Bíblia, compartilhar. E os frutos que você vai dar são as vidas que você vai ganhar. Sim. Com simplicidade. Então a gente procura assim conhecer a época, conhecer quem escreveu, né? Não negligenciamos isso. Mas o nosso foco principal é colocar os olhos na palavra, pedir ajuda do Espírito Santo para compartilhar as dificuldades que a sociedade, né, as pessoas que estão próximas a gente percebe que está vivendo. Tem mais a ver com a prática, né? Então, nós deixamos essas explicações mais aprofundadas para os nossos pastores, né? Que são mestres estudiosos ali que passam horas e horas e horas declinados para entender os segredos das Escrituras. Nós aprendemos muito com eles, mas aqui o objetivo é trazer conselhos de forma bem prática, bem para o dia a dia, para que ninguém dê desculpa. Né? Porque se a gente não, às vezes, apontar, de acordo com a palavra, um exemplo claro, a pessoa passa por essa brechinha ali e se esquiva. Porque muitas vezes a pessoa vai falar, nossa, que profundo, que coisa legal que eu aprendi. E aí quando a pessoa fala o que aprendeu, não tem nada prático para a vida dela, né? Então, o que transformou a vida dela? Então, a nossa preocupação aqui é tentar trazer sempre algo prático, né? Quem não viu o podcast sobre o carnaval, que o nosso pastor, né, líder, veio aqui, e você vê a profundidade da teologia. Então, cara, incrível, assim. É algo que marca a gente. Então, hoje nossa meta, né, como com todos os outros, é trazer coisas práticas para a família, para o casal e para os filhos. Então, vamos começar aí, vai. Versículo 1 e 2. Vamos. Então, conselhos contra o adultério. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão.
Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Cara, eu não sei se vocês percebem, nós estamos já no 5º capítulo, mas quantas vezes Salomão vem falando sobre preste atenção no que eu digo. Olha, atenção, se liga no que eu vou falar. Então, não é à toa assim, sabe? E tem uma coisa que está escrito na King James que fala que quando ele fala em se comportar, e você vê Salomão trazendo essas características, Salomão, naquela época, foi o homem mais sábio. Então, o que a gente tem como característica? Por que ele fala muito sobre isso? Porque ele dá a entender que ele considerava, ele contemplava, ele analisava para falar alguma coisa. E o que ele traria para você seria algo que deveria mudar o seu comportamento, a sua ação e a sua fala. Então, o que acontece? Eu preciso muito estar andando em sintonia a minha fala e meu comportamento com a palavra de Deus. Então, se você quer perceber se alguém é uma pessoa sábia, como ela se comporta, como ela fala. Então, quando há muita divergência da fala com o comportamento, essa pessoa não é sábia. Ela ainda está num processo. Exato. O sábio, ele consegue colocar em prática e ele consegue ensinar, porque o sábio, ele precisa ensinar a palavra de Deus. Uma pessoa sábia é aquela que vive, através da sua vivência, as pessoas se aproximam e ela explica o porquê ela pratica daquele jeito. Então ela sabe falar sobre aquilo. Então ela não é rude nas palavras e no comportamento, ela é fofinha. Não, ela tem uma forma única de viver que é a palavra. Sim, exatamente. E só quem presta atenção no que Deus fala vai conseguir ter bom comportamento. E o que é o bom comportamento? É o bom senso, né? É a forma como é o padrão de Deus de eu me comportar. E assim, por exemplo, como só a criança, ela só pode ter um bom comportamento se ela ouve o pai dela e ela adere às instruções, à repreensão, os conselhos que o pai e que a mãe dão para ela, se ela fizer isso, ela vai ter um comportamento ajustável na sociedade. Exato. Agora, se ela for uma criança rebelde, que não ouve, que desobedece, que afronta, que tem o TOD, né? Que hoje em dia é o transtorno... A falta de educação virou transtorno, né? Virou o TOD e o Nescau. Exato. Que é o transtorno positivo desafiante. O que é isso? É aquela criança que acostumou se opor às regras, à repreensão. Então, a gente só consegue ter um comportamento ajustado se eu ouvir os conselhos do pai. E aí, só assim, as minhas palavras terão credibilidade, terão efeito. Porque senão eu vou ser uma pessoa incoerente. Então, ou seja, você que é pai e mãe vai falar com o seu filho, antes de começar a falar, porque o que Salomão vai falar aqui é uma coisa importantíssima, que pode mudar o rumo da sua eternidade. Pode. O que ele está falando. Então, ele já começa com preste atenção. Então, o pai, quando ele vai falar com o filho, ele precisa falar muito sério. Tem aqueles pais que ficam querer falar na linguagem da criança. Ei, olha aqui o papai. Olha então, abaixa, assim, olha no olho. Então, você sim tem algumas técnicas para você acessar a criança, mas aqui é muito claro aqui. Quando eu vou falar com meu filho algo sério, que eu sei que esse comportamento, essa fala pode induzir a erros que vão ter grandes consequências, eu preciso falar muito sério com meu filho, não importa a idade. Eu tenho que ser firme com meu filho o tempo todo. Então, e outra... Como Salomão dá a entender, quando ele fala sobre compreensão, que ele analisa as situações que estão acontecendo. Ele contemplou tudo que aconteceu. E nós estamos falando de homem, e ele vai falar sobre a mulher, né, imoral, questão do adultério, de um cara que teve 1000 mulheres. Então, não é qualquer pessoa que está falando sobre o assunto. Sim. Então, ele contempla, ele vai analisar a situação, e ele vai contemplar e vai dar alguns exemplos daquele cotidiano, para tentar exemplificar qual é o comportamento correto. Exato. Então, vai ser um pouco duro esse podcast, mas preste atenção no que a gente vai falar, porque vai fazer um sentido. Deixa o Espírito Santo agir, tá? Porque a partir de agora, a gente vai falar sobre um comportamento moral. Moral e imoral, né? Então, aqui a gente vai citar o que é a imoralidade segundo os olhos de Deus, como você reconhecer uma pessoa imoral, né? Então bora, versículo amor. 3. Podemos ler. Se você conseguir ler do 3 ao 8, depois a gente vai voltando aos poucos. Acho que do 3 ao 8 dá para ir, porque é um único assunto. Vamos lá, então. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Para só um minutinho aqui, antes da gente continuar. Olha isso aqui, gente. Cara, eu fiquei falando assim, beleza, tá bom. Aí eu fiquei pensando de uma forma meio senso comum. Eu falei, beleza. Então a mulher imoral, ela é sedutora.
Ela vai falar aquilo que eu quero. Ela tem palavras, né? Tem palavras que vai me enaltecer, ela vai ser doce, né? Porque no casamento, nem sempre a mulher tá sendo doce. Quase nunca. Mas aí eu fiquei pensando duas coisas. Aí ele fala sobre o mel e o azeite. O mel, ele é adocicado. O azeite, ele é algo que quando você põe a mão, ele tem uma oleosidade assim que ele fica meio lubrificado. E aí ele fala assim, o que me chamou muita atenção? Porque na King James tá falando assim, olha que incrível. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. E aí eu quero fazer 2 parâmetros sobre a mulher que às vezes o homem não gosta de ser contrariado, ele tem essas questões. Confrontado, né? Exato. E o mel é algo doce. Então o que acontece? A mulher normalmente moral, ela vai ser mais doce que a sua esposa. Porque a mulher, ela vai ser às vezes um pouco mais rude, tem o dia a dia, tem uma prática que eu e entre você, não vai dar pra você ser um mel todo. Você não vai ser minha abelha rainha o tempo todo. Mas a mulher imoral, ela vai ser de comportamento. Então eu senti que quando fala dos lábios, os lábios é algo tipo sedutor, então ela vai ser algo mais sedutora. E o azeite, quando tá falando aqui, principalmente na King James, que a voz é mais suave, o que os homens falam das mulheres em casa? Ela fala muito. Ela grita. Ela não sei o que, ela só reclama. São palavras de amargura na cabeça do homem. E provavelmente a mulher imoral, pega essa dica, Biel, a mulher imoral, ela não vai ser essa pessoa que vai ficar criticando. Ela vai seduzir porque ela tem um propósito com aquilo. Ruim, mas ela tem. Então, provavelmente, eu já vi homens falando, quando já pessoa que divorciou, ou não sei o que, fala muito, reclama muito, muito chata, ela é muito chata. Ou homens que não divorciaram, mas eu vejo que reclamam da esposa, fala muito, cansativa. Olha que importante. E aí não é incomum... desculpa, eu te cortei. Não, pode ir. Não, mas não é incomum a pessoa quando tá flertando com uma pessoa casada, tá flertando com outra, essa outra vira conselheira. Né? Então esse homem ou essa mulher começa a falar mal do casamento, mal do marido, mal da esposa, e a outra fala, nossa, que absurdo ele fazer isso com você. Ela fazer ou ele, né? Ela fazer isso com você. Então, ela começa o quê? A falar aquilo que a pessoa quer ouvir, despertando sensações boas, né? Exato. Hoje em especial, você vai perceber que Provérbio 5 fala com o homem. Não significa que a mulher não passe por isso. Mas não é à toa que está falando com o filho homem, porque o homem tem essa tendência maior que a mulher. Sim. A mulher, sim, ela pode cair. Então você que é mulher, fique atento também. Não fica apontando o dedo pro marido, tipo, tá escutando junto com o marido e fica assim, ó, tá vendo? Olha lá, é pra você. Não, toma pra você, mas normalmente o homem precisa ficar mais alerta, porque o homem é mais bobo. O homem, ele vai cair mais isso aqui, o homem é mais tonto, o homem é cabeça fraca. Estatisticamente, os homens têm mais relacionamentos extraconjugais do que as mulheres. Cada vez mais a mulher tá chegando, porque o feminismo até nisso tá ajudando vocês estão ficando quase com a gente, mas ainda nós homens temos uma estatística um pouco maior. Continua lendo. Então, vamos lá. Então, são suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Nossa. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela caminha, que ela anda, é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Então, acho que aqui também é importante a gente dar uma pausa. Você parou em qual? Eu parei no 6, eu li até o 6. Tá bom. Porque aqui está falando o trilho, né? O caminho que essa pessoa trilha também. E aí, só um ponto que, antes da gente falar sobre o rumo, né? Porque sempre que a gente está andando para um foco, para um objetivo. Tudo que a gente faz leva a gente a algum lugar. Mas aqui também está falando sobre por que as palavras, o lábio, os beijos, né? Aqui está falando os beijos são suaves como o azeite. Então, eu estou querendo dizer de alguém que já teve um contato. Como que eu vou saber se o seu beijo é suave? Se eu vou saber se as suas palavras são doces, se o seu comportamento é doce. Porque eu me propus a recebê-los. Eu permiti. Eu cheguei nesse ponto. Esse contato. E aí, se eu cheguei nesse ponto e eu tenho sentido prazer, é provável que eu já tenha despertado um lado químico do meu corpo, que é a paixão. Existem aquelas pessoas que traem ali por um único ato sexual, né? E acaba tudo ali. E existem aquelas pessoas que
iniciam relacionamentos mesmo com amantes. Exato. Né? Então, por quê? Porque houve ali o despertar da paixão. Então, olha que engraçado. Tudo vai começar por um grau comparativo. Então, vamos lá. O cristão ele deve se casar virgem, certo? Certo. E aí o mundo fala assim pro cristão: mas como você vai saber se é gostoso com ela? Se a química bate. Se tu não tem um comparativo, aquilo é maravilhoso. Para quem não tem nada, vai fazer um amor, é maravilhoso. Então, quando eu entendo o que significa a questão sexual, quando eu entendo que é algo para o casal, e a partir do momento que eu sei que o casamento ele é único, eu não tenho divórcio, eu não tenho grau comparativo. Então, questão sexual, vamos trazer para esse início, porque até chegar na questão sexual tem um flerte. Isso. Quando eu começo a comparar os lábios, a voz, as conversas da minha esposa com outra mulher, ou do seu marido contra o outro homem, você vai perceber que de lá é muito mais gostoso. E você começa a ter um grau comparativo. Então, primeiro, eu me permito... Qual é a verdadeira brecha que eu fecho? Não permite ter nenhum contato que possa fazer eu ter um grau comparativo. Isso. Por isso que alguns relacionamentos são imorais. Algumas questões sexuais, tipo... O casal que traz a questão sexual mundana pra dentro de casa. As práticas, a pornografia, né, do sexo. Exato. Isso é tudo imoral. Então, olha que louco. Então, eu fecho meu coração sabendo que você é a única mulher. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o deleite. Que você é a única mulher que eu vou ter realmente prazer. Sim. Então, se eu sei disso, eu começo a não olhar para as outras e eu fecho essa brecha. E aí vai falar já do se afaste, né? Se afaste. Que é o que Deus... Como você pode proceder para não cair Se lá? afaste no sentido de, vamos trazer para agora que a gente está lendo, nem chegue perto antes. Já evita. Se você estiver com o Espírito Santo vai te alertando sobre isso daí. Se você percebeu que se aproximou, aí você se afasta. Exato. Mas aí voltando essa questão da paixão, o que as pesquisas também dizem pra gente? Que os homens, geralmente, eles traem ou eles cometem imoralidades por estímulos visuais sexuais. Então, os homens, eles vão muitas vezes ser atraídos, ser fisgados pela sensualidade da mulher, pela lascívia, pela forma como ela se porta, pela forma como ela se exagera, se comporta no ambiente, porque quando você olha para o comportamento de uma mulher imoral, ela é espalhafatosa. Ela geralmente está em evidência. Quer chamar atenção. Ela geralmente para tudo quando ela chega. Todo mundo olha, o homem, a mulher, porque ela está chamando muita atenção. Tá com decote que tá quase no umbigo. Tá muito marcante, né? Então, os homens, muitas vezes, eles são fisgados pelo olhar. Exato. Por isso que ele é mais tolinho ainda. A mulher, além de ter uma questão de aparência, ela geralmente trai por envolvimento emocional. Ela se apaixona... Porque as palavras do homem imoral também são doces. Sim. Também elogiam. Dizem aquilo que ela quer ouvir. Colocam ela, nossa, mas seu marido não te elogia? Nossa, mas ele te trata assim? Ele vai te tratar como uma princesa. E aí, muitas vezes, a traição das mulheres resultam em uma ruptura. A mulher, geralmente, quando trai... ela acaba se separando do marido. Porque isso leva ela a se apaixonar. Uma ruptura emocional total. O homem, ele consegue dar conta de se manter casado e ter os casinhos dele. Não é uma regra, né? Porque tem aqueles que também se apaixonam e saem de casa. E larga tudo. Não sei quem é pior. Exato. Agora eu entendi por que, então, o homem comeu o fruto, né? Porque na hora que a Eva entregou, ela estava pelada. Então ele ficou olhando para outras partes. Ele tem uma questão... Mentira. É só uma piada, viu, gente? Vocês teólogos estão uma brincadeira. Brincadeira, tá bom? Você vai ser cancelado pelos teólogos. Não, é uma brincadeira. Galera, é o seguinte, ó. Eu quero só focar nesse outro ponto que a Cris falou desse pré. Mas já tá falando qual é o fim que isso vai levar. Já tá dizendo, não tem acordo. Mesmo com todo o mel e azeite, eu sei que o azeite tá caro, né? E você talvez deve, ela tem um azeite como azeite, né? Mas assim, mesmo com toda a doçura, todo azeite, todo momento agradável, esse caminho prazeroso está dizendo claramente para onde ela está indo. É o mundo dos mortos. Ela está descendo ao mundo dos mortos. E se tu está com ela, tu vai descer para o mundo dos mortos também. Então eu tenho um recado para você que deixou a família. Eu tenho um recado para você que deixou a tua esposa. Eu tenho um recado para você que deixou o seu filho. O seu fim vai ser trágico. Ou você se arrepende,
Ou você volta para Deus, ou o seu fim vai ser o inferno. Você não está sendo homem, você está sendo um menino, uma pessoa imatura que vive pelo prazer. Quem vive pelo prazer é uma criança. O homem adulto, ele faz aquilo que precisa. Então, ou você se arrepende e se encaixa novamente no plano de Deus, ou o seu fim vai ser trágico. Então, se você largou, volta. E se você está pensando em largar, tire isso da cabeça. Você é homem de Deus, sabe o que vai acontecer com você, homem de Deus? Vai se tornar um homem de Satanás. Então, atenção, você homem, é um recado para ambos os gêneros, mas para você homem, seja o homem da sua casa. Um homem da sua casa nunca abandona a sua esposa e seu filho, tá bom? Boa. E aí, porque tá falando que a destruição, ela vem depois. Porque uma hora a paixão acaba. Exato. Né? E aí o que resta? Então, aqui, depois que você tá embriagado, quando você se embriaga, a embriaguez dura um período. Depois ela passa. Quando ela passa, o que ela traz pro seu corpo? A ressaca. O mal-estar, a ânsia, o vômito. Eu tô colocando para fora algo que eu fiz sem de tanto consciência e que tá me fazendo mal. E com o tempo isso te destrói. Nossa. Te traz uma cirrose, te traz várias doenças. Então, quando a paixão acabar, a embriaguez passar, as emoções voltarem ao eixo, porque a paixão traz uma série de efeitos no cérebro, a gente pode até falar disso outro dia, mas causa efeito de demência, porque a pessoa deixa de usar o cérebro pré-frontal, traz obsessão e compulsão, porque aumenta o nível de cortisol no cérebro, traz aumento das funções excitatórias no corpo. Só que uma hora eles caem. Sim. Quando cair, você começa a enxergar as coisas de forma um pouco mais racional. Nossa, então olha que louco, né? Que eu fiquei pensando, mas todo prazer que tu se esbalda, doce, diabetes, cirrose, sexo, vai ficar viciado, ou pornografia, é uma coisa, né? Causa a mesma coisa no cérebro. Então, os seus prazeres, muito prazer carnal, vai te trazer uma ressaca depois. Vai. Moral, enfim, ou até de saúde. Vai. Então, olha que grave. E aí, você, homem que deixou, ou você pensa em deixar, deixa eu te explicar uma coisa. O que tu colhe, tu planta. Quer dizer, o que tu planta, tu colhe, né? O que tu planta, tu colhe. Então, você plantou isso, na hora que você se arrepender, não pense que quando você se arrepender, não tem consequências. Sim. Deus não tira as consequências, Ele te fortalece, se você está do lado dele, para você passar pelas consequências. Então, você se arrepender, o homem, a mulher que está abandonando casa, família, o se arrepender não significa passar um branquinho e não viver as consequências. É viver as consequências e no momento que está vivendo as consequências, plantar o novo, que é fugir dessa realidade moral, seja com mulher, com homem, às vezes tem homens que são homossexuais. Então, nesse sentido todo, toda relação sexual que a Bíblia não aprova, qualquer coisa que tu fizer, tu vai colher. Então, se arrependa logo para viver menos consequências, mas tu vai viver. Quanto mais você vive prazer, mais consequências você vive. E aí tem só um recado para os adolescentes. Não sei se muitos adolescentes assistem nosso programa, né? Porque ele é voltado mais para um público de família, adultos. Mas aí você que é pai de adolescente, a forma como a gente inicia a nossa vida sexual tem muito a ver com as batalhas que a gente vai ter na vida adulta. Entendi. Então, por exemplo, se eu iniciei precocemente na pornografia e na masturbação, eu vou ser uma pessoa que vou ter a tendência a ter prazer pela via do imaginário. Nossa, que forte. Imagina você casado tendo prazer só pela via do imaginário. Porque você está lá vivendo um relacionamento presencial e a sua imaginação tá... O teu prazer está na imaginação. Tá, porque existe uma diferença. Eu posso ter prazer sexual pela via externo aciona o interno. Então, alguém me estimula e eu tenho o prazer, ou eu posso ter interno, aciona o interno. Quando você desenvolve a via da pornografia e da masturbação, principalmente precocemente, você acostumou a acessar e se poluir a sua mente daquilo, depois você tem dificuldade de construir a segunda via. Porque o seu parâmetro, o seu grau comparativo é diferente daquilo que tu via. Então, o que você vive é diferente. Até porque você vai viver um relacionamento sexual cristão puro, né? Deveria ser puro, porque a Bíblia fala. Exato. E os filmes que você assistia, né? E os filmes que você assistia era, né?
não tinha limite, não tinha pudor limite. nenhum. Exatamente. Então, e aí, por exemplo, se você iniciou a sua vida sexual com um relacionamento homossexual, você vai ter essa luta. Entendeu? Muito forte, cara. Se você iniciou o seu relacionamento sexual na prostituição, teu pai te levou para ter a primeira relação com prostituta e você tinha o hábito de sair com várias pessoas, a tua tentação já não vai ser muito interna, vai ser externa mesmo. Cara, que engraçado. Então, porque eu vou até dar um depoimento meu, assim, já estou há muito tempo na igreja, mas quando eu vou para a igreja, né, eu fui por causa da Cris, eu tinha uma prática muito diferente sexualmente. E, por exemplo, meus pais não eram cristãos. Então, eu tive contato com pornografia muito cedo. Eu ganhei minha primeira Playboy, sei lá, eu tinha 12 anos, dos meus pais. Então, o que acontece muito, eu acho que os pais, eles flexibilizam, alguns sem informação. Então, eu estou falando de pais que não eram cristãos. Isso. Mas, às vezes, alguns pais cristãos permitem algumas coisas. A mãe se veste de forma imoral. O pai, totalmente sensualizado. Frequentam ambientes onde tem uma baita de uma pornografia. Você vai em lugares que o tipo de ambiente que você frequenta, as mulheres estão com biquíni que não é um biquíni, é um barbante. Então, eu vejo que isso começa a trazer a imaginação para a criança que está virando adolescente. Uhum. E ela começa a ver outras coisas. As amizades que essas adolescentes vivem mostram o que para ela? Ela começa a imaginar. Então, é muito forte. E para você lutar contra, a gente estava até falando antes de começar o podcast, a luta inicial, quando você entrega a vida para Cristo, ela é uma luta difícil, porque você luta para se aproximar de Deus e, simultaneamente, você luta para não fazer o errado. O problema é que as pessoas ficam nessa luta o tempo todo e elas focam só em não fazer o errado. Uhum. A luta inicial, e eu vou falar por experiência, ela é, logo de cara, muito difícil. Quando eu foco em não fazer o errado, eu vou lutar isso para sempre. Quando eu foco em fazer o certo e simultaneamente eu luto para não fazer o errado... Você vigia. Exato, eu vigio. Vigiar é diferente de lutar. Eu vou vigiar para eu me afastar, porque aqui vai me dando discernimento do que eu tenho que me separar ou não. A luta aqui vai me fortalecendo de tal modo que eu sempre vou vigiar uma área, porque eu tenho um histórico, mas eu sou renovado por Cristo. Então, quando eu sou renovado por Cristo, essa luta já não é mais minha. A minha luta é me aproximar dele. Chega uma hora que eu já não luto contra isso. E ser útil para ele. E ser útil. Então, se eu começo a sair daqui, isso aqui vai tomando outra força. Porque a carne, ela não precisa que você faça nada. É só você ser um inútil que a sua carne vai prevalecer. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja ainda com muitos pecados sexuais, lutando muito contra pecados sexuais. Tempo, né? Há muito tempo. E por que não se libertaram? Porque não aprenderam, ficaram tanto ali olhando erro, né? o relacionamento com Deus como uma proibição religiosa, aí não pode porque é pecado, não pode porque é pecado, e esqueceram de fortalecer um relacionamento com Deus, de se aprofundar na palavra de Deus e ser útil para as pessoas. E aí esse processo ficaria mais leve. Porque isso vai te deixar completamente satisfeito, né? A fome e a sede de se alimentar da palavra, estar com o corpo de Cristo. Porque também tem gente que quer lutar sozinho. Não anda com umas pessoas, não anda com ninguém da igreja, não sai com ninguém. Toda vez que vai sair é um baita de um pagode, aquelas roupas que nem sei se é roupa. Então, assim, você frequenta um tipo de coisa, né? Eu falei do pagode porque é uma coisa que eu gostava, né? Então, eu vejo que essa luta é muito errada. Então você só quer meditar na palavra. Não, porque Deus te perdoa, a cura vem pelo coletivo. Pode reparar, porque eu preciso ver o comportamento do outro para eu ter essa cura. Sim. Eu preciso estar junto com o meu irmão, eu preciso estar junto com o Biel para eu ser curado. Eu preciso estar junto com o Biel para o Biel ser curado. Então, eu vejo que as pessoas chegam uma hora que elas lutam tanto há muito tempo porque elas estão lutando só para não fazer o errado. Mas elas têm que lutar, eu concordo com essa luta, mas o foco delas, em determinado momento da sua maturidade cristã, você precisa focar no fazer o certo, que é se aproximar de Deus, conhecer a sabedoria, deixar o Espírito Santo agir e você ser útil na mão dele. Perfeito. Lê o 7:8 que eu quero falar uma coisa, por favor. Eu leio. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão... Pode ler? Vai. Você está no 7:8, não? Já li o 7:8. Espera um pouquinho. Então, o 7:8... Ó, eu quero focar muito no 8, ó. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Aí o que acontece? Agora veio o conselho de Deus, porque Deus é maravilhoso, o 9 vem no conselho? Ele diz o quê e o como. O 9 é a consequência. 7:8, exato. Eu quero focar no 8 porque acontece. O povo de Deus, ele é bem esperto. O que acontece? Esperto da forma negativa, tá? Ele vai falar assim: ai, ufa, isso não é pra mim. Eu nunca tô perto da casa dessa mulher.
Eu não vou na casa de nenhuma mulher, né? Eles parecem meio rígidos, para não serem ofendidos pela palavra. É. E eu tenho umas perguntas para vocês, tá bom? Porque a pessoa fala assim, eu não falo com ninguém assim, mas eu quero ir mais fundo. Então vamos lá. Você trabalha no seu ambiente de trabalho, tem alguém assim? Tem uma mulher imoral? Você treina na academia e tem alguém assim o tempo todo? Muito? Porque a academia é um lugar muito imoral. Mas o horário, você consegue minimizar isso, gente. Vai treinar com a esposa, treina horários, vai de manhã é só as tiazinha de 60 anos. Vai lá treinar de manhã, acorda cedo. Fuja, se vira. Se vira, dá um jeito de fazer Dá isso. seus pulos. Beleza, então na academia. Na sua rotina, você tem algum ambiente que você encontra alguém assim? E eu tô falando de uma igreja. Eu posso falar de qualquer lugar. Tem irmã que vai para a igreja, que eu não sei se está indo para a igreja, se está indo para o carnaval. É uma vergonha. Não sei nem se é irmã. Em uma festa ou encontro social, os locais que você frequenta tem esse tipo de pessoa? Vamos mais a fundo. No seu Instagram, nós estávamos conversando esses dias sobre isso em casa. No seu Instagram tem, no meu caso, mulheres imorais? O que é mulher imoral? Que mostrem o corpo, que trazem sensualidade. Lascívia, gente. Lascívia. O Caio e eu, a gente tá numa pegada de ter que deixar de seguir algumas pessoas que a gente gosta, que são queridos, no sentido de serem Nós gostamos mesmo. amigos, Exato. irmãos, mas que entraram por um caminho da sensualidade. A gente começa a ver só o corpo da pessoa, eu não vou me pôr à prova. Tem semana que eu vejo mais o corpo da pessoa do que da minha esposa. Que homem casado é complicado, né? E aí, cara, o que a gente fez? Deixamos de seguir. O que é muito feio. Pensa, mulher, todos os homens da sua igreja, o seu pastor, sabe o tamanho do seu traseiro. Porque você obriga ele a ver. Quando Exato. você posta uma foto no seu stories, a pessoa ela vai clicar sem saber o que tem lá. Aí, de repente, surpresa! Olha o meu corpo aqui, em exposição. E lembre-se que o que fica em exposição é mercadoria. E o que a Bíblia fala do corpo da esposa, e aí vale do corpo do marido? É do cônjuge. O seu corpo, a partir do momento que você mostra pro outro, meu querido, tu tá entregando o teu corpo a outras pessoas. Você não sabe se tem algum pervertido se masturbando com a sua foto. Você não sabe se você tá colocando minhoca na cabeça de alguém. Então, nós devemos ter prudência. O cristão, ele é prudente. Então, eu quis focar muito nisso, porque tem gente que fala assim, eu não frequento a casa da imoral. Eu não vou no prostíbulo. Eu não vou no vintão da Lapa, Eu não vou no né? vintão. Aquela mulher imoral do meu prédio, eu nunca fui na casa dela. Eu nunca toquei campanha pra pedir açúcar lá. Não é isso. É outra coisa. Tá bom? Então eu queria muito focar nisso. Homens também. Cuidado com as caronas que vocês dão. Cara, eu ia falar sobre isso em algum momento. Né? Vou levar a irmã em casa. Então, assim, claro, gente, tem exceções, né? Porque muitas vezes a gente tem que ser generoso, mas assim, fugir é fugir. Não chegar nem perto é o comportamento de proteção, porque Deus... Aqui, olha só, o pai, que é sábio, está falando através de Salomão que não é para você lutar contra, que é para você fugir. A estratégia aqui, para você ficar livre da imoralidade, é fuga. É fuga. Então, se você não fugir, você vai cair no laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro. Deus me livre. E aí, você falou da carona, mas é muito importante, né? Porque o que acontece? O que eu vejo? Se você tivesse uma vida de mais unidade com a sua esposa, provavelmente você passaria por menos problemas como esse. Quando a gente tá junto, vamos dar carona pra fulano, pra ciclano. Como os casais vivem uma vida muito separada, você se coloca em situações difíceis. Então, eu tomo muito cuidado para não dar carona para mulher sozinha. Às vezes, né, quando a gente está em algum lugar, vou buscar gente na festa, que a gente faz alguns eventos, não levo ninguém sozinho, tem que estar em 3, 4 pessoas. Então, você tem um coletivo, você se blinda. Tem momentos que eu já dei desculpa para não dar carona. Porque, cara, eu não me sentia bem como homem, casado, dar carona para fulano e para ciclano. Então, eu vejo que não só carona, como você trabalha os ambientes que você vai fazer. Eu vou fazer psicólogo. Vou fazer com uma mulher ou com um homem? Eu, homem. De preferência com homem. Preferência com homem. Por quê? Porque, cara, isso vai me blindar. Eu evito qualquer coisa.
Os tipos de ambiente que eu frequento, quando eu vou ficar intimamente a sós com uma pessoa, eu preciso me blindar. Eu não sei o que pode acontecer. E sabe o que eu percebo? Que muitas famílias parece que falam assim, que as famílias se acabam, algumas, e aí você vai perguntar, foi do nada. Não foi do nada. Não foi, teve toda uma construção. Que você não percebeu, que foram essas perguntas que eu fiz pra você. Tem traição que começa na internet, tem traição que começa na academia, tem traição que começa no trabalho, porque você nem olhava tanto, mas a pessoa era um pouco imoral, você se atraiu, você tem que blindar. E vieram as palavras doces. Exato. O azeite o azeite deixa tudo mais liso, vai tudo se encaixando, vai rodando melhor. E aí, como que pode ser ruim algo que é tão bom? Exato. Uma vez a pessoa... Mas como que pode ser pecado se é tão bonito que eu sinto? É tão gostoso sentir isso? Porque o fruto proibido provavelmente foi gostoso, senão Eva não teria dado para Adão também. Então, você satisfazer a sua carne é prazer mesmo. Quando a gente fala que o evangelho é uma vida de cruz, você nega um prazer momentâneo, passageiro, por um prazer muito maior, de longo prazo. E aí, onde que tá que as pessoas não conseguem ver a alegria? Porque elas focam no erro. E aí o Walter, a gente conversou na outra do carnaval. Deus falou pro Adão e Eva, Duplinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês podem fazer tudo, comer tudo. Vocês podem fazer tudo. Vocês podem andar pelado, vocês vão fazer tudo aqui, ó. Só não pode comer aquela. E aí o que acontece? A gente fica obcecado pelo aquilo que não pode. Se você ficar obcecado pelo reino de Deus, isso aí é só um detalhe. Sim. Você não se distrai. Bora continuar? Bora 9 e continuar. 11, vai. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, essas pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com seu trabalho ficará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai se destruindo pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Vamos parar um pouquinho aqui. Gente. Aqui começam as consequências. Olha só, olha como Deus ele é pedagógico, né? Pedagógico. Presta atenção no que eu vou falar. Isso, eu vou te dar um conselho em relação ao comportamento sexual. Fuja da mulher imoral. Quem é ela? Aqui tem as descrições. Para onde ela vai, né? Para onde você vai junto com ela. Agora, como você foge dela? E se você não fizer isso, o que vai acontecer com você? Ainda em vida, tá? Isso que eu ia falar, essas consequências aqui são em vida. Se você está no leito de morte gemendo, né? Porque você ainda não partiu desta vida. E aí, olha que engraçado. Na King James, esse bom nome a gente troca por honra. Honra, olha. Então, você não cumprir teu papel de homem, você é um homem sem honra. Você vai viver na vida sem honra. Quem não honra, quem não planta honra, não vai ser honrado. Uma pessoa de desonra, casais, pessoas de igreja que desonram autoridades, que desonram o seu compromisso com Deus, vão viver uma vida sem honra. Então, se eu não tenho honra com as pessoas, por isso que meus funcionários vão me honrar, por isso que minha esposa não vai me honrar, por isso que as pessoas abaixo de mim não vão honrar, por isso eu como líder, ninguém me honra. Porque se eu não honro, eu não vou ser honrado. E esse bom nome aqui, repara bem que louco, né? Você vai deixar de ser um bom homem, um homem de Deus, para ser um homem do lapeta. E é uma vergonha. Então, você se envolver com uma pessoa imoral, cara, já era. Você está vivendo na desonra. Porque Deus está te dando um conselho. Deus, o Pai, o nosso Senhor, o nosso líder, está dizendo não faça e você faz, você está desonrando as ordens que ele deu. Você não vai ter credibilidade quando você precisar aconselhar um funcionário, porque a sua reputação vai correr. Viu? Olha lá, deixou a mulher, deixou os filhos para ir morar com a amante. Você acha que você vai ser respeitado na sua empresa? Você acha que quando você tentar exortar o seu filho, ele vai te dar ouvido? Você vai ser motivo de chacota. Exato. Chacota por quê? Aquele homem, aquele rapaz que largou a família, que se envolveu com uma mulher imoral, ou às vezes se envolveu com prazeres, que pode não começar com uma mulher imoral, mas depois vai terminar numa mulher imoral, porque vai estar casando em adultério. Vai. Então, olha que louco. Essa pessoa é um homem sem honra. Ele é um menino, porque homem de Deus não é, porque um homem de Deus é um homem que é um ser que honra as autoridades. E Deus é uma autoridade. Então você vai ser uma pessoa desonrada. As pessoas vão olhar para você e falar assim, isso é um menino, isso é um moleque.
Eu não fecho acordo com esse cara largou a família. Eu não fecho isso aqui, olha, o que aquela mulher fez, ela traiu o esposo. Então, olha que loucura, você vive sem honra. O seu rótulo, não posso rotular, pode. Porque na verdade não sou eu que estou rotulando, isso é uma consequência da tua atitude. Agora, o que você pode mostrar pra gente é que você se arrepende. E como que eu sei que tu se arrepende? Pelos frutos. Você aguentando a consequência. Porque a pessoa que se arrepende fala assim, as pessoas dessa igreja me rotulam. Mas, querido, tu que largou o marido, tu que largou a esposa, não é culpa minha. Você não deu conta. É você que se expõe, né, no Instagram, é você que faz as suas escolhas, a gente só constata, né, a sua tolice. O tolo sempre anuncia sua ignorância. Anuncia. Então, eu como homem, como mulher de Deus, eu vou realmente me afastar desse tipo de gente. Não tem o que fazer. Por que a igreja até hora a igreja esqueceu da pessoa? Não, a igreja sempre tenta resgatar a ovelha. Mas chega uma hora que a ovelha é perdida. O que é a parábola da ovelha perdida? As pessoas, elas misturam muito. Vamos lá, gente, porque eu sei que quando bate no sentimento é difícil. Mas vamos lá. A ovelha perdida a ovelha se perdeu, eu vou lá e busco ela, ela volta. Ela volta. Ou seja, ela errou, ela passou por um deslize, ela estava no período da ignorância, ela ainda não conhecia Cristo, ela está perdida. E durante o período, você fica lá com essa pessoa na ovelha perdida. Chega uma hora que a ovelha perdida não quer mais. Já é o filho pródigo. Deixa ele ir. Quando ele voltar, a gente abraça. O filho pródigo, o pai não ficou indo lá atrás do filho pródigo. Deixou ele viver as consequências da decisão dele e ele voltou. Porque todo mundo usa a favor, né? Então, isso é muito complicado. E só um ponto dessa questão do você morrerá ainda moço, né, nas mãos de homens cruéis. Então, assim, as pessoas imorais, elas estão sempre envolvidas com outras pessoas imorais. Porque abismo puxa abismo. Pessoas de má índole. Não pense que a sua esposinha, sua namorada, te tirou da sua família e ela é uma pessoa de boa índole. Não é. Você vai colher do veneno que você plantou. Seu relacionamento começou errado, ele está em adultério, ele não tem a bênção e ela provavelmente é uma pessoa de mau caráter. Ele é uma pessoa de mau caráter. Então, você vai ser rodeado de pessoas que vão picar, morder o teu calcanhar, que vão te trair. Você vai começar a ser rodeado de pessoas traidoras. Por isso que você morre na mão de pessoas de má índole também, né? Essa é uma das interpretações. E outra coisa, não é incomum, aí eu estou falando para pessoas que... adolescentes, jovens, pessoas jovens morrendo, sendo mortas. Se você liga o jornal, o que mais tem é o quê? Morre adolescente assassinada pelo namorado. Mulher mata o homem que saiu de casa. Então, o que acontece nesse meio imoral é tanta perversidade que chega ao homicídio. Chega a morte. Vai lá mexer com o time do capeta, com as pessoas que são dirigidas pela natureza humana, que o mal ele começa a te envolver de uma forma que ele chega à morte, à violência. Qual uma das consequências quando o pecado entrou no mundo? A morte. A morte. É muito romantismo pro meu gosto. E uma coisa muito importante, muitas pessoas podem estar pensando, nossa, que pesado, né? Estão julgando, mas vamos lá, João 7,24. Parem de julgar pelas aparências e julguem com a justiça. O que eu não posso é eu querer tirar o cisquinho do olho do amigo e não tirar minha trava. A trave. Eu estou permitindo que isso aconteça na minha vida. Eu estou tentando viver isso. E quando alguém me dá um conselho, eu abraço esse conselho. Porque eu não estou aqui para olhar para mim. É muito mais fácil o Biel ver o meu erro, você ver meu, do que eu ver o meu próprio erro. E quando eu julgo com a justiça, que justiça é essa? A de Deus. Os crivos da palavra de Deus. Então, quando eu vejo o meu irmão Biel, a minha irmã Cris, o meu irmão fulano, o meu irmão ciclando, errando, indo contra a palavra de Deus, eu preciso alertar. Eu preciso falar o que você está fazendo e qual é a sua consequência. Quando eu não faço isso, eu estou desagradando a Deus. Então eu prefiro desagradar o homem que vai ficar furioso comigo, mas pelo menos alguém vai escutar e vai voltar para Cristo, do que deixar Deus chateado. Porque eu estou sendo omisso. Você está sendo omisso. Olha os maus que vão cair sobre a pessoa que anda com o imoral. Eu não quero ver as pessoas ao meu redor, pessoas que... Gente, a gente vê pessoas que caminhavam com a gente no ministério, caindo na desgraça. É muito triste isso. Muito triste. Você cuidou das pessoas, você interagiu com elas, você serviu com elas. E elas, por não cuidarem, por não fugirem, elas entraram por essa via. Então, eu não estou imune disso. O Caio não está.
Aqui, quando a gente fala com soberba, é quando a gente acha que a gente já está por cima. E nós não estamos. Nós estamos Se a gente lutando a cada dia. deslizar, eu posso ser essa pessoa aqui. E eu vou precisar de algum irmão para me alertar. A questão é que quando eu não permito que as pessoas façam o mesmo comigo. Quando eu vou num culto, acho que quando o pastor fala, acho que fica chateado que é pra mim. Você tem que ficar feliz que é pra você. Deus está te alertando de algo errado. E você leu até o 14, né? Mas antes, olha que engraçado, ó. É muito bom. Não, aqui é. Você ganhou, ó. Essa parte é muito boa. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Olha que incrível. O versículo 10 está deixando muito claro mais uma consequência aqui na terra. Tu trabalhou, tu tá com a tua família lá, e aí tu achou uma amante, você começou a pagar amante, ganhou um carrinho pra amante. Aí esse carro que a amante tá usando, ela tá usando com outra amante dela. O amante tá usando. O filho dela, você tá pagando esse carro pro filho dela. É uma loucura. Você não sabe o que vai acontecer. E Deus tá falando aqui, ó. Salomão tá dizendo, ó. Tudo que tu construiu, tu se envolvendo com uma pessoa imoral, o seu dinheiro vai pro, ó. Vai pra terra estrangeira. Porque Deus não vai estar protegendo mais. Porque, ó, vamos lá, gente. Deus protege. Deus cuida daqueles que estão em obediência. Não quem está em desobediência. A graça de Deus, a palavra no hebraico, nós aprendemos isso no nosso culto, e isso foi incrível. Eu vou um dia pegar essa pregação e vou colocar de volta. O Walter nos explicou qual era a letra da graça. E a letra da graça, no hebraico, acho que era no hebraico que ele mostrou, ela tem como se fosse uma cerca, onde a parte de baixo é livre. Ou seja, até me arrepia, a desobediência faz eu sair da graça de Deus, da proteção, da cerca dele. Enquanto eu estou em obediência, eu fico debaixo da graça. Então Deus me protege quando eu estou em obediência. Quando eu estou em desobediência, Deus não me protege. E Ele vai deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. E a maldade e o mundo já é do maligno. Então tu está se envolvendo com o mundo. Tu vai perder tudo. Então, e aí assim, em outra versão da King James, fala da mulher imoral como uma mulher estrangeira. E aí pensa, vamos trazer aqui um homem. Ele tem o povo dele. Ele tem a esposa dele, que é a fonte, né? Que a gente já vai falar já. E aí ele tem os dele, o povo, que faz parte do povo. Quando ele se envolve com uma mulher estrangeira... ele começa os recursos dele começam a ser direcionados para o povo estrangeiro, para pessoas que você nem conhece, você não conhece o caráter, você não conhece as origens, né? Então, você, inclusive, tira da sua família, do teu povo, que ali, Salomão falou também que é uma bênção você poder desfrutar dos teus recursos com a sua esposa, com os teus filhos, nessa vida de sofrimento. Você começa a entregá-los para qualquer um. Você começa a dar dinheiro para qualquer um, para qualquer vagabundo que nem trabalha. E assim, por isso que você perde a razão, você deixa de pensar. Você segura tanto, né, teu dinheirinho? Né? A mulher quer comprar uma bolsa, não quer mandar o filho para um passeio. E aí, quem vai desfrutar do seu dinheiro é o povo estrangeiro, ou seja, muitas vezes o povo inimigo de Deus. E não é incomum a gente ver pessoas, quando se envolvem com pessoas imorais, caindo em golpes. Golpes de internet. É muito comum com mulheres mais velhas. Começam a se relacionar com caras na internet que tiram, que são estelionatários. Né? Então, quando são pessoas mal intencionadas e a carência das pessoas, a dificuldade de ficar sozinha, cega, e ela começa a se envolver por esses caminhos. Nossa, que foda. Ô, Biel, fala aí, Biel. Gente, desculpa roubar a cena de vocês. Você pode roubar. Sobre essa questão de golpes, tem acontecido muito, né? O pessoal usar o Tinder, né? E aí dá match com aquela pessoa que, nossa, é super gata e tal. E aí chega nesse lugar e é sequestrado. Tá sendo muito comum isso. É mesmo? O Tinder, assim, que é um aplicativo que é um catálogo de pessoas, né? Como você ir no restaurante e fala, quero aquele espaguete, quero aquele hambúrguer. É bizarro, né? Você escolhe somente pelo catálogo e não tem nada de espiritual nisso. Então tem sido muito comum visual, isso. né? E tem cristão usando o Tinder, né, Biel? Ô, Biel, só uma dúvida, você tá sabendo disso assim, mas você não usa o Tinder não, né, Biel? Não. O povo até brinca e fala... Você não foi sequestrado não, né, Biel? Graças a Deus não, gente. Nossa, Biel, que pesado, né? E aí tem crente que fala, mas Deus, em qualquer lugar eu posso encontrar um homem, uma mulher de Deus. Você vai procurar num lugar imoral uma pessoa de Deus? Parou, né?
E aí tem a morte. Você vai falar sobre a morte? A morte, qual que é a morte que você Do tá que a falando? pessoa vai gemer no leito de morte? Que é a outra consequência, né? Pode ler, vai ler. Vai. Outra consequência aqui. Você vai gemer, se lamentar. O que é esse gemido? É um gemido... é um gemido de arrependimento, de martírio, de solidão. E sabe qual é esse arrependimento? Não ter ouvido os seus líderes. Que vai ser depois, né? Não ter ouvido as pessoas que Deus levantou para te alertar. Porque provavelmente, se você está inserido numa igreja, você ouviu o que era correto. Você ouviu. Você não pode falar, você tem que ser homem e mulher e falar assim, eu não aceitei os conselhos. Vai chegar mais pra frente, porque agora talvez você mais novo vai achar que tá tudo bem. Mas você não vai culpar a igreja, você vai falar assim, eu tenho que assumir. Eu não aceitei os conselhos, blá, 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 e agora eu quero voltar. Mas assuma, porque é muito raro você estar numa igreja séria e nenhum irmão ter falado claramente pra você o que ia acontecer, o que estava de errado. Porque na Bíblia, Paulo falava e citava nomes no culto. Então, provavelmente alguém falou a verdade. Então você não pode falar que você não recebeu a orientação. Exato. E aí quando fala que ele quase caiu na desgraça diante de todos, tem uma parte aí que fala da congregação, da assembleia. Ou seja, a pessoa, todos veem a desgraça da pessoa que entrou por esse caminho, né? Então, inclusive, a igreja assiste isso. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa tendo uma velhice sofrida, né? Não tô falando que isso vai acontecer. Nem todo mundo que tem uma velhice sofrida foi por esse caminho, mas quem foi por esse caminho provavelmente vai ter um fim triste, um fim gemendo de remorso. E outra, né? E nessa parte de, né, no 12 ao 14 que ele fala que eu vou dizer como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Né, e quase cair na desgraça diante de todos. Então, quando alguém está te alertando, é muito importante, porque a Bíblia traz, um pouco mais adiante, 11 e 14, a ideia central está escrito na nossa tradução, que é o país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros a segurança, ou seja, a sabedoria, a segurança, a sabedoria está na multidão de conselhos. Quando eu sei que o conselheiro ele é sábio, quando ele teme ao Senhor, ele pagou um preço e ele é bíblico. Quando o homem faz isso e ele vive a palavra, eu sei que isso é verdade. Então, provavelmente já chegou até você esses conselhos, mas você recusou. Então, cara, não tem muito o que fazer. Nessa parte eu nem vou me estender muito. A primeira coisa que a pessoa que começa a se enveredar por esse caminho é fugir de conselheiro. Se afastar. Ela some. Ninguém consegue acessar, não responde mais WhatsApp, não aparece mais nas reuniões da igreja. Cadê fulano? Não sei, sumiu. Né? Aí quando alguém tenta acessar, aí os irmãos começam a se organizar, né? Vai lá, você. Aí vê aquele que é mais moderninho, né? Que é um perigo também. Vai lá aconselhar, tem que tomar cuidado para não cair também, porque a gente vai, às vezes, tentar resgatar o filho pródigo, que Deus não mandou ir. Exato, deixa ele voltar. Né? Aí a gente vai lá, se enfia na lama junto e cai junto se eu tô fraca. Tem um problema, exato. Né? E outra, e aí uma coisa muito importante, porque eu já vi muito assim, pais, e falam assim, meus filhos, a igreja, olha o que a igreja fez. Os pais estão na igreja, reclamam da igreja porque ninguém foi falar com o filho. Olha, julgaram meu filho. Então, as famílias hoje em dia, elas têm que entender o que o pai do filho pródigo fez. Não culpou ninguém. Tchau. Nossa, esse ponto é importante. A família atrapalha todo o processo de Deus. Quando a família quer pegar a consequência, compra o discurso de alguém doente espiritualmente, entra no comboio, a família começou a cair junto. Nossa, a família começou a cair junto. A família já tá, já era. É porque assim, na verdade, a pessoa que quer sair da igreja, ela quer uma desculpa porque ela se enveredou pelo caminho da carne. Ela não vai falar assim, eu tô saindo porque eu quero curtir, porque eu quero viver os prazeres da carne, e eu realmente não eu vou deixar aquilo que é santo, eu vou deixar os meus irmãos. Não, ela vai pôr a culpa na igreja. Olha o que esses irmãos fizeram comigo, me julgaram. Tem gente que até vai pra outra igreja, porque aqui eu sou rotulado. Eu sou rotulado por tal coisa. Cara, muda teu plantio.
Se você não mudar o teu plantio, você não vai ser, você vai continuar sendo rotulado. Ah, eu sou rotulado por um menino meio gandaieiro. Mas você continua indo pro rolê. Por que tu não muda a tua prática? Você, porque eu fico com as menininhas. Para de ficar com as menininhas. Começa a ser um homem de Deus. Se você tem uma reputação, porque a reputação ela não vem pelos outros, ela vem por você. Você construiu a sua reputação. Agora, agora ninguém mais pode falar. Não, mude o seu plantio, adquira uma nova reputação, né? E que você receberá um novo nome. Será uma nova criatura. As pessoas não querem plantar, né? Não. Vamos pro 15 a 19, porque esse 15 a 19 aqui me tirou o sono. É muita coisa, hein? Eu cheguei ontem mais cedo de uma festa de um amigo, de um irmão da igreja. Fui meditar, fui dormir pensando, acordei pensando. E Deus usou o meu gatinho, a minha gatinha, pra falar um pouco comigo hoje de manhã. Então vai ler aí do 15 a 19. Essa gatinha não sou eu, tá, gente? Essa Vamos gatinha lá. aqui tá aqui, ó. Eu tenho uma gatinha preta chamada Banguela. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Ah, para. Ó, tá muito próximo sobre acabar com as suas riquezas, os outros vão usar a tua riqueza. O teu filho fora de casamento vai acabar com a tua riqueza. Não vai ser bênção. Já começa com a herança. Já começa com herança, não, como chama? Pensão. Já começa com a pensão. Pensão, já tem que dar pensão pro filho dos outros. Certo? Já tá fazendo danação. Já tem família, a mulher vai querer dinheiro, a família vai querer dinheiro, porque sabe que você tem. Cara, esse homem que tem filho fora do casamento, cara, se não se arrepender de verdade e mudar o seu comportamento, o teu coração, cara, vai perder muita coisa. Os seus filhos, a sua família que deveria usar, você está usando com os outros. Exato. Então, é um perigo. Você, homem que gosta de dar uma fornicada fora, dar uma puladinha de cerca, eu indico pra você, o mundo falaria assim pra você, usa a camisinha. Eu vou falar pra você, não faça isso, se aproxime de Deus. Isso vai acabar com a tua família e talvez com o teu relacionamento com Deus. Você pode ver um relacionamento superficial pela segunda família que você tem. E não pense porque você abandonou sua família e você está construindo uma nova família que ela é aceita por Deus. Você é adúltero. É adúltero. Você tem uma família adúltera, sua mulher é... mas nós vamos para a igreja, nós servimos a Deus. Né? Você largou, foi fruto de adultério, aí você construiu um adultério em cima do outro. E eu vou te falar o que vai acontecer. Nesse seu segundo casamento, né, não aprovado, o que vai acontecer normalmente assim nesse sentido? Ou você se arrepende de verdade, e você pode se arrepender. Talvez você não tinha essa clareza sobre o assunto. Isso, tudo vai depender do teu nível de conhecimento, exatamente. maturidade. Deus avalia isso também. Se arrependeu, beleza. Agora o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Provavelmente você não vai divorciar do segundo, porque você vai mostrar pra todo mundo que o problema é você. Quem não resolve o problema não amadurece. Então você vai ter os... É verdade, desculpa. Os problemas que eu tenho com a Cris, talvez pode mudar um ou outro, mas a base vai ser a mesma. E digo mais, vão ser piores. Se eu largar da Cris, eu vou ter problema de novo no segundo, aí eu vou querer largar? Não, porque se eu largar o segundo e ir pro terceiro, a galera fala assim, ó, o Kaique é o problema, porque já largou 2 vezes. E aí o cara não larga só pra não mostrar que ele é o problema, ele não larga por orgulho, a ele. Então, gente, não vale a pena você abrir mão do seu casamento. E ó, que importante, seja fiel à sua mulher e dê seu amor somente a ela. Gente... Alguma dúvida, você quer que eu soletro? Não tem outra coisa. O direcionamento é muito claro. Porque é muito importante você entender o 15, porque os homens gostam de se apegar no 19, que para eles parece que é interessante. E sinto lhe dizer, não é, vocês estão entendendo errado o 19, tá? Então, ó, primeiro, seja fiel à sua mulher. E fiel tem a ver com tudo. Corpo, alma e espírito. O que você ganha, o que você tem é para sua família, é para sua esposa. Você é um com a sua esposa. Então tudo que você tem não é mais seu, é nosso. Nós somos um. Então, ser fiel não tem a ver só com a questão sexual, meu querido. Questão emocional, de conversa, de tempo. Tu não fica em casa, eu não trago minha esposa, mas não fica pra conversar com ela, porque ficar irrita. Vocês brigam, você vai jogar bola, você vai pra academia, você não fica com a tua esposa, você fica por semana morando junto, você ficar com ela pra curtir ela, no máximo uma vez a cada 15 dias. Porque vai pra casa do pai, e vai pra isso, vive pra festinha, pipipipopopó, chega em casa cansado, não tem o deleite sexual, não tem o proveito, não tem a comunhão emocional, e você vive um casamento de cocô. Por quê? Porque você não planta o relacionamento real, a sua fidelidade a ela. Porque o seu coração não está nela, né? Porque o 18 fala, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça que você casou. Então, você tem que ser feliz. Mas eu não sou feliz. Mas a felicidade é você que constrói.
Ninguém é feliz por acaso. As pessoas falam, mas você e o Caio, vocês dizem isso porque vocês já são cristãos há muito tempo. E aí vocês já têm um entendimento diferente. Tudo isso foi construído. E se a gente deixar de trabalhar, vai chegar uma hora que a gente deixa de colher também. E outra, quando você fala isso, você tira o mérito de Deus na nossa relação. Sim. Porque não tem a ver comigo e com a Cris. Tem a ver com a única coisa. Qual é o meu mérito em relação ao nosso casamento hoje? Que pode cair semana que vem, se eu não vigiar. É a obediência no que Deus está falando sobre casamento. Então, o meu único mérito é isso, acreditar que Deus é pai. Mas o que acontece é fruto dele na nossa vida. Até a fidelidade. Exato. E aí você leu 18. Você chegou a ler o 17? Não. Tá, mas, porque eu posso ler o 17? Pode, porque quando eu for entrar no 18 de novo, que você está falando, eu já quero engajar no 19. Tá. O 17 está falando assim, os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Gente, olha que incrível. Nós batemos muito na tecla da independência dos filhos quando o homem larga o seu pai e sua mãe, né? Você não deve depender dos seus pais. A gente fala sobre isso. O que ele está dizendo aqui, olha que engraçado, que você cria filhos de uma tal forma, de tanto você servi-los, de tanto você mimá-los, você nunca ensina ele a servir você. Desde pequeno, você deve ensinar o seu filho a servir os pais. Você, como pai, é uma árvore para o seu filho, ou seja, você dá fruto e sombra, que é alimento e descanso. Chega na velhice, você sabe se o pai educou bem ou não o seu filho. Porque chega na velhice, você pode reparar, às vezes é só um filho de 2, 3 irmãos que cuida do pai. Porque aquele foi o único que realmente talvez foi cuidado. Sim. Então, eu vejo que hoje em dia os pais têm dificuldade de criar o filho para o serviço. Eles criam o filho para ser servido. Exato. Aí até tem uma outra tradução que fala, os seus filhos eles podem trabalhar na sua terra, né? Não na terra estrangeira. Para que você vai... Seu filho vai ser escravo em terra estrangeira se ele pode trabalhar na terra que ele herdou do pai. Mas para isso ele precisa ser responsável. E aqui o contexto também diz se o pai ele não cultivou esse vínculo de formação, de educação, de ensinar a palavra, de entregar um cidadão mesmo para o céu primeiro e depois para a sociedade, ele ficou correndo atrás de alegria, atrás de imoralidade, atrás de gandaia. Esse filho aqui, que deveria ser bênção para ele, não vai ser. Vai ser bênção para os outros. Vai ser bênção para os outros. E olhe lá, hein? Porque tem muito filho de pai irresponsável que, ao invés de ser bênção, eles prejudicam os outros. Exato. Muito forte isso, cara. Amor, você pode ler o 18 e 19, que a gente vai ficar um tempinho nele. Vamos lá. Então, portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Uau. Filho, né? Por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Você tá no 20? Já. Tá bom. Só para não me perder aqui. Gente, vamos lá. Ó, eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, principalmente do 19. Porque o que acontece? Eu fico percebendo assim, quando falam sobre isso, cara, eu tô tentando entender faz uma semana essa parte do 19, né? Que, por exemplo, ó, portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com que você casou. Então, a felicidade, se você não é feliz com a sua esposa, tem alguma coisa errada, tá? Você está deixando de descumprir alguma coisa bíblica. Deixando de cumprir, né? Deixando de cumprir. A sua maior alegria é a tua esposa. Tem que ser a sua esposa. Não é seu filho, não é teu trabalho. Ai, se eu não treinar, não sabe como é, se eu não for jogar bola, se eu não sei o quê... Eclesiastes diz, neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois é tudo o que você vai receber pelo duro trabalho da vida. Só que você procura outras coisas, e aí entra o grau comparativo. Então eu preciso entender isso e viver isso com a minha esposa. E aí ele fala que você casou amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. E aí, os homens falam assim, aí, tá vendo, varoa? Tu tem que ser uma corça amorosa e graciosa como uma cabra selvagem, ou, às vezes, tem a parte da gazela, que eles mudam a corça, acho que pela gazela. Ou a cabra pela gazela, não lembro qual uma das versões. E eu fiquei meditando, falei, meu Deus, cara, o que significa? Deixei e falei, Senhor, mas me mostra o que significa isso. Como é que eu vou falar para as pessoas isso? Ah, amor, eu vou falar pra Cris. Cris, eu quero que você seja como uma cabra, eu quero que você seja como uma corça. Eu falei, meu Deus, de forma cara, prática, né? Como que eu aplico? Eu fui pensar um pouco, deixei meditar muito tempo e eu acordei hoje cedo.
Quando eu acordei hoje cedo, a Banguela, que é a nossa gatinha, ela foi fazer graça pra mim na cama. Ela vira de barriguinha. Ela vira de barriguinha, ela fica ronron, gatinho fica ronron. Ronronando, Eu tenho né? uma menina e um menino de gatinho, né? Um macho e uma fêmea. O macho não faz essas gracinhas. A fêmea faz muito, ela roda, ela faz carinha, ela faz muita Tem mãe. macho que até faz, mas não é desse jeito. Não, mas eu tô comparando a minha situação. Porque eu quero sim. que você entenda onde eu vou chegar. Deve ter gatinho que faz, óbvio, tem homem que é mais manhoso. E eu falei, cara, entendi. E por que a Banguela foi assim? Eu vou comparar a criação da Banguela com o Soluço, que são nossos dois gatos. A Banguela, nós domesticamos mais. Nós ensinamos mais. Nós disciplinamos mais. Nós tiramos ela da rua, demos todo o amor por ela. Fomos bem presentes. Fomos bem presentes na vida dela. E aí eu fiquei pensando que naquela época, os animais provavelmente que Salomão contemplava, ou que seja, observava, eram uma delas. E talvez ele percebia que com os seus donos, esses animais tinham algum gracejo diferente. E aí o homem coloca para a mulher ser essa, achando que quando o homem, como está falando para você ser uma corça graciosa, quer dizer, uma corça amorosa e uma cabra selvagem no sentido de graça, tem a ver com a responsabilidade da mulher. Não, tem a ver como eu, homem, sacerdote do meu lar, cabeça, educo a minha esposa e a amo de uma forma que ela se torne dócil comigo. Mansa. Tem um versículo que fala que a mulher tem que ser dócil. Essa passagem tem mais a ver com o homem. Então vamos lá, quando eu vejo que o fruto da minha esposa, ela é redil, ela é dura, ela é grossa, ela é muito agitada, ela não é nada fofa, é porque eu, homem, estou falhando. Eu vou usar um termo, mas não se ofenda, as mulheres do sovaco peludo não vão me entender direito. Mas como eu estou domesticando, como eu estou ensinando, como eu estou mostrando o meu amor por ela, como eu estou ensinando como ela deve ser como mulher, como eu estou levando a palavra de Deus para orientá-la a ser uma mulher de Deus. Então, o domesticar nada mais é, na questão do animal, de educar. Então, na minha relação de homem e mulher, como eu educo a minha esposa a entender o que Deus tem para ela no nosso casamento. Como sacerdote. Como Aí sacerdote. é o papel do sacerdote. Então, quando eu não tenho isso, não tem a ver com a esposa. Ela tem que saber. Eu vou mostrar para ela. Olha que louco. Ela tem que entender o que é uma corça amorosa, o que é uma graciosa, a graça da cabra selvagem. Mas eu tenho que primeiro ensiná-la, então tem a ver muito mais comigo. Esse ato não tem a ver com ela. Por quê? A consequência disso fala que ela cerque você com seu amor e que seus encantos sempre o façam feliz. Então eu, homem, preciso ensinar ela. Então eu vou falar para a Cris, eu vou olhar como eu fiz com a Banguela e tentar trazer esse amor para a Cris. Como eu vou deixar ela mansa, graciosa. Se a Cris não faz uma graça quando eu chego, ela não fica feliz, é porque eu realmente não a deixo feliz. Então o homem cai sobre o homem essa responsabilidade. Então eu preciso entender, poxa, ver os animaizinhos das pessoas que significa quando chega em casa, com a felicidade. Talvez se Salomão escrevesse hoje, ele escrevesse sobre gato e cachorro. Por quê? Porque são os animais que mais temos convívio. Que a gente observa mais, né? Que a gente mais observa. Então, tem a ver com isso. O homem não está dando o seu amor. Primeiro, Jesus amou primeiro. Eu sou comparado com Jesus no meu casamento. Então, quando eu amo primeiro, quando eu dou aquilo que ela precisa, quando eu levo ela para Deus, consequentemente, a graça de Deus vai transformar ela numa mulher dócil, numa mulher amorosa, numa mulher que vai fazer o bem para mim. Então, e aí sim, eu sabendo que eu estou fazendo isso, eu vou mostrar para ela que eu preciso que ela me cerque com seu amor, que ela seja encantadora para mim. Eu preciso ter o deleite. Amor, você é essa pessoa que eu preciso ter mais deleite. Eclesiastes fala, e você é o meu único prazer. Quando você sabe que você é o meu único prazer, eu deixo claro que eu quero ter prazer em você, você vai se esforçar para me dar esse prazer. E aí você vai ser como uma corça amorosa, como uma cabra selvagem graciosa. Porque tem muita mulher que se sente usada pelo marido. Exato. E aí, porque o homem olha para falar assim, ó, você tem que ser como uma corça amorosa. Você tem que ter uma cabra selvagem. Eu delego para você algo que é totalmente desse jeito. Aí sim é um machismo. Porque na Bíblia não tem nem machismo nem feminismo. Tem as autoridades e o que Deus estabeleceu de verdade. Quando eu entendo real que eu preciso fazer isso por você, você vai ser como uma corça amorosa e como uma cabra selvagem graciosa. Exato. E aí tem muitos relacionamentos que a gente vê, né? O homem trabalhando o dia inteiro, que não é ruim trabalhar, mas aí o deleite dele é o futebol, é o videogame. Ou o trabalho. Né? Ou os amigos,
ou celular. Celular. E aí chega a noite, ele quer que a mulher seja amorosa, graciosa. E aí o casamento é um processo educacional. Ai, Kaique, você não sabe o pijama que a minha esposa dorme. Conversa com ela sobre isso. Compra um pijama diferente. Não, né? Tem dias que a mulher tá no Mar Vermelho, né? E você não precisa ser Moisés, né? Não pode. Ai, não acredito Mas assim, que ele falou isso. nesse momento, o que você faz? Nesse momento, ela pode usar o pijama de koala. Caso contrário, dá um pijama legal. Ah, isso é mancada você citar meu koala. Mas você não tá usando mais, graças a Deus, o Não, koala, eu né? tive que dar, né? Não, O pijama do koala koala. era muito feio. E ele koala, tinha gente. pelinho. Exatamente, horroroso, gente. O koala era muito feio. Então você tem que conversar. Compra um pijama diferente, pede isso. Mas você usa um pijama mais bonitinho também. Você usa lá a camiseta do deputado que deram na igreja. Você tá usando ela faz tempo, com um buraco aqui no sovaco. Entendeu? Aquela cueca samba canção que, tá com rasgo, né? Que tudo tá saindo pra fora. Então, eu acho que isso é uns cuidados. Se você começar, pensa comigo. Se você vai num ambiente, tá todo mundo arrumado. Se você não tiver arrumado, você vai se sentir mal. É. A vontade é você sair e se arrumar pra ficar igual a eles. Então, quando você começa em casa a prezar por isso, você vai ter uma mulher mais graciosa. Sim, é uma Vista sua mulher construção, bem, né? Tome cuidado pra ela não ser imoral. Porque também tem homem, gente, desculpa, tá? Tem homem que gosta de colocar... Tô falando de gente da igreja. Que deixa a mulher usar um decote que, cara, não dá pra usar um decote daquele. A calça que mostra tudo. O homem, ele tem que prezar, ele tem que... Como que tu protege a tua esposa deixando ela usar um decote desse jeito, meu amigo? Outros homens ficam assim, ó. Tem hora que tem gente que eu já fui conversar que tava com decote tão ruim de mostrando muito, que eu me senti mal de conversar com o homem e a mulher. Eu falei, meu Deus, eu por dentro, meu Deus, olha esse decote, gente, que vergonha. Eu tô me sentindo mal de conversar com esse casal. Eu conversei rapidinho e fui embora. Já aconteceu várias vezes. Então o homem, ele protege. Então o homem também tem que tomar cuidado para não tornar a sua esposa uma mulher imoral. Tá bom? Exato. Porque o corpo dela é seu e o seu corpo é dela. Então algumas coisas, né, sensuais têm a ver com a tua casa, né? E cuidado para não trazer o mundo para o seu relacionamento. Tá Sim. bom? E aí tem só uma outra versão que fala que pro homem ele precisa beber da fonte dele. Nada de querer matar a sede em outras fontes, né? Então a mulher ali, um relacionamento conjugal como uma fonte que sacia a sede. A sede, ela gera mesmo. um alívio, né? Quando você bebe água, por exemplo. Você gera, nossa, uma saciedade, né? Então, a fonte, ela existe para isso. Então, se a tua fonte, né, não está jorrando, vocês precisam cuidar do relacionamento de vocês melhor, né? E cuidar tem a ver com intencionalidade. Por quê? Porque a gente deixa... É aquilo, a gente deixa de cuidar do relacionamento, deixa de ter conversas difíceis, deixa de cuidar, e aí você começa a visitar outros lugares. E é muito difícil hoje em dia fugir da mulher imoral ou do homem, porque você sai na rua, você lida com o estímulo sexual, né? Então aquilo que está na nossa mão a gente tem que fazer, porque tem coisas que não estarão, porque nós estamos no mundo. E aí por isso você tem que estar forte em Cristo. E como o Walter falou, você não vai se retirar e viver num monge para ser puro. Não, você vai blindar a tua terra, o teu povo, você vai blindar o teu coração, guardar a tua mente, para você ficar forte para lidar com os estímulos que o mundo também vai trazer. Exatamente. Então, ou seja, né, nessa questão de assédio sexual, eu preciso realmente ter a minha saciedade na minha esposa. Isso. Eu não devo procurar em nada. Por favor, hein, gente? Porque também tem muita gente que com a mulher em casa é um cavalo. Aí com a menininha do trabalho é um doce. Exato. Né? Ou seja, com a amante, a mulher também. Com o homem, tá lá, de cara feia, com o marido. Aí, de repente, com o amante, começa a se arrumar, começa a ficar... né, doce. Então, por que a gente vai dar o nosso amor para outra pessoa, para um estranho? Exato. Não vai dar a nossa melhor versão para a pessoa, para a nossa outra parte da laranja, né? E aí, voltando para o assunto da mulher, que o homem não toma cuidado e a sua mulher dentro da igreja se torna uma mulher imoral, porque tem mulheres na igreja imorais, no sentido de visibilidade, muito sensualizada. Sabe o que é o perigo para você que é pai e mãe? Você que é pai e mãe tem uma questão muito perigosa nesse sentido. Por quê? Porque se o filho ou a filha cresce com uma mãe moral, um pai moral, de duas uma. Ou ela vai se tornar um ser imoral futuramente, porque ela criou... uma menina viu a sua mãe o tempo todo de biquíni, postando foto, normalizou, decote, vestido que mostra
metade da polpa, short, tudo isso, a criança, a menina, vai ser igual. E o menino vai procurar alguém igual, a mãe. Ou, raras exceções, é o contrário, que nem o pai bêbado, né? Tem gente que é pai bêbado, a maioria vira viciado. Outros não, mas a maioria vai pelo caminho errado. Então a conduta de seu marido e mulher vai talvez influenciar na busca do teu filho e da tua filha pelo seu futuro cônjuge. Então tome cuidado com a imoralidade, porque você está colocando a imoralidade na sua casa e seu filho vai criando normalidade com aquilo. E aí eu sempre volto nesse assunto, também cuidado com você trazer o teu filho para uma fase da adolescência que ele não está. Tem criança na igreja com anel, corrente, pulseira, se enchendo de tatuagem de desenho, aquele estilinho que já não é mais a pureza da criança, já não é mais aquele... Por quê? Porque ela está vendo muitas vezes tudo isso nos familiares, nos amigos próximos. Quem admira, né? As pessoas que ela admira são assim também. Então, às vezes não é uma questão imoral, logo de cara, mas às vezes é um excesso de vaidade. Exato. Que perde a moderação, que perde a simplicidade. O menino se espelha no jogador. Como que é o jogador? É cheio de tatuagem, brinco, corrente, isso, aquilo. Então, assim, você torna o seu filho parecido com o mundo. E lembremos, hein? Eu acho que em João tá falando lá que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, tem práticas que nós não fazemos. Bom, amor, agora, pra gente terminar, vamos ler então. Você leu um pouquinho do 20, só pra gente terminar do 20 ao 22, vai. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre, porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Gente, é simples assim, é morte. Tudo que nós falamos, se você não prestar atenção, eu não vou nem perder muito tempo aqui. É morte. Ou você se arrepende, colhe as consequências e tem uma chance de estar do lado de Deus na eternidade, ou o seu fim vai ser a morte. E a onisciência de Deus, ela vê todas as coisas. Não se engane, você pode estar enganando a sua esposa, o seu esposo, mas Deus, ele está lá com você, né? E ele sabe quando você, inclusive, está atraindo em pensamentos. Exato. Né? Então, ele vê os ambientes virtuais, ele vê os videozinhos que a gente passa, sem curtir, para não deixar rastros, né? Então, e ele se vinga. Deus, ele é o vingador. Né? Então, ele vê aquilo que a gente faz em segredo e ele faz justiça. E ele permite que você colha as suas consequências. Permite. Além de ele ter essa questão, ele permite. Você vai se enfiar no problema, não adianta depois você pedir para Deus te tirar. Esquece. E aqui, ó, Deus, ele vê as injustiças que um homem mau comete. Então, como aqui está falando de imoralidade, ele considera a imoralidade mal e a traição algo injusto, porque você é sorrateiro. Você age pelas costas, traiçoeiro. Porque você não está honrando o compromisso que você fez com a tua esposa e com Deus no altar. Naquele compromisso não estava só eu e você, estava ele no meio. Isso. E aí quando eu ajo dessa forma, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou achando que eu sou espertão, a espertona. Eu estou armando uma armadilha, uma ratoeira. Que eu mesmo daqui a pouco volto e vou cair nela. Então eu sou o esperto. Porque, na verdade, você está agindo por instinto. Quem age por instinto não age pela razão. Não é inteligente. Não é inteligente. Sabe quando você fala assim, eu não vou deixar isso aqui, porque quando você está, sei lá, arrumando a casa, aí você fala, eu não vou deixar isso aqui, porque é perigoso, eu posso cair e tropeçar. Aí você é atento e tira. A pessoa descuidada, não, ela deixa lá. Ela vai cair. No momento que ela estiver distraída, ela cai. Alguma coisa ela vai deixar para trás. Algo ela deixa. E se ela for tão esperta a ponto de fechar todas as brechas, o próprio Deus aparece para fazer justiça. Né? Então, aqui está falando que nada vai passar da justiça de Deus. Deus não deixa nada no escuro, né? Não deixa. Ele cuida dos seus filhos, né? Se você se acha filho de Deus, você pode ter certeza que ele vai cuidar, ele vai prover na hora certa o que você precisa. Por isso a gente não precisa sair fazendo justiça pelas próprias mãos. Igual aquele homem quando vê que é traído, quer matar a pessoa. Exato, deixa lá. E aí a mulher faz boletim de ocorrência. Fica uma loucura, né? Fica uma loucura, um tentando queimar o outro. Exato. Aguarda a justiça de Deus. Exato. Joga o filho contra um, contra outro, cria uma bagunça, né? Alienação parental. Cara, entra no meio. Alguém já errou? Deixa lá. Se concentre em Deus e faça aquilo que Deus faria. É justiça. É aquilo. Gente, aguarda. Deixa Deus agir. Exato. E aqui morre porque não se controla.
Então, Nossa. o imoral, ele não tem controle dele mesmo. Ele não é controlado pelo espírito. Ele é compulsível pelas suas emoções, tudo. E aí vamos falar, é que aqui tá falando mais da questão sexual, mas tudo. Exato. Forte. E tudo isso começa porque ele não se atenta, volta no começo, aos conselhos do pai. Nossa. E ele permite muitas coisas na sua vida, né? Bom. Galera, Pesado. esse foi Provérbios 5. Pancada. Foi pancada, hein? Foi. Nossa, isso aqui, olha, foi duro, hein? Duro pra gente, porque a gente tem que o tempo todo buscar mais sabedoria, mais antecipação dos problemas. Então, foi muito forte esse Provérbios. A gente espera que você tenha gostado. Realmente, provavelmente a sua natureza humana não gostou, mas a gente espera que Deus tenha se agradado desse encontro, que a gente possa realmente se aprimorar cada vez mais, primeiramente, na palavra, e que vocês possam também evoluir no seu relacionamento com Deus e com o seu cônjuge, que você possa realmente melhorar a sua relação espiritual para você fugir da aparência do mal, para você conseguir discernir o que é certo e errado. Amém. Tá bom? Biel, foi forte, hein? Gente, que incrível, que maravilhoso. Eu até senti vontade de falar aqui, porque, não tava dando, cara. Tá, Quando assim você pode falar, Biel, você chama aí que a gente verdade, conversa. Biel, você pode pedir Cada aí. vez mais você vai ter que entrar no meio aqui, ó. Que conteúdo incrível, gente. Pra quem não tinha um background sobre esse assunto agora, cara, que conteúdo riquíssimo. Vou mandar pro máximo de irmãos que eu puder, Por favor. principalmente os mais jovens, né? E porque é algo que realmente a gente precisa tomar cuidado e precisa ser instruído, né? Sobre isso, né? Então, gente, Deus abençoe. Aproveitando que o Biel falou, galera, manda pra alguém da sua igreja, dá essa moral pra gente. Não estamos pedindo nem dízimo e oferta, como sempre eu reafirmo, nem dízimo e nem oferta. Não precisa fazer Pix, não tem QR Code. Deus vai abençoando a gente. À medida que nós vamos sendo abençoados no nosso trabalhinho, a gente vai trazendo pro reino algumas coisas. Mas a gente pede que você use isso pra levar pros irmãos da igreja. Não tem a ver com a gente, tem a ver com as pessoas que precisam ouvir. Porque são né? assuntos mais difíceis, né, pra algumas igrejas falarem, sim, e a gente não é da sua igreja, então a gente pode falar e sair andando, tá? Vocês podem não gostar da gente, mas a palavra vai ser levada de confrontadora. Compartilha aí pra gente, para as pessoas escutarem um pouquinho desse ensinamento. Eu quero agradecer, amor. É isso aí, gente. Que essa palavra caia em coração fértil, que a terra de vocês seja fértil, não seja endurecida, né? E que vocês possam pegar os pontos que mais Deus falou com vocês e orarem, e conversarem. E é isso. Muito obrigada. Essa é minha corça e minha cabra. Ah, como eu amo, hein? Minha graciosa e amorosa. Tem que treinar. Deixa comigo que eu vou te amorosa. ensinar. Eu vou te ensinar. Muito bom essas partes, viu? A Bíblia é encantadora. Meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, gente. Até o próximo episódio.